cada 1000 bebês que nascem vivos no Brasil, 14 não sobrevivem ao primeiro ano. Os dados são do Ministério da Saúde, se referem a 2016, mas só foram divulgados em julho deste ano e acenderam o alerta. Pela primeira vez nos últimos 26 anos, houve um aumento na taxa de mortalidade infantil. A tendência é que o índice de 2017 também fique acima do registrado em 2015. O que tem provocado aumento nas mortes de bebês? Como isso pode ser revertido? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Sobre este tema, eu converso com o advogado Fernando Ait, diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, e com o pediatra Roberto Cid Caldas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Fernando, a Constituição garante o direito à vida. Como é que a gente pode traduzir isso nos cuidados com os bebês? Primeiro, vale lembrar que além do direito à vida, a Constituição também garante o direito à saúde, que está lá no artigo 6º e nos artigos 196 a 200. Então, um dos grandes avanços da redemocratização foi o reconhecimento da saúde como um direito humano fundamental do brasileiro e um dever do Estado de cuidar desse direito à saúde e à vida. Por meio desse novo aparato constitucional, a gente desenvolveu o Sistema Único de Saúde. Dentre as principais estratégias criadas no Brasil, vale destacar a Estratégia de Saúde da Família, que é um programa de atenção primária, bastante reconhecido, inclusive no mundo, como um programa bem sucedido, onde equipes de saúde da família vão ao território e casa a casa para verificar condições de vida e necessidades relacionadas à proteção da saúde das famílias e especificamente das mães, gestantes e crianças. Então é nesse cenário aí que a proteção do direito à saúde no Brasil foi desenhado e o Estado tem um dever muito forte nesse sentido. Doutor Roberto, e falando especificamente sobre mortalidade infantil, como é que é feito esse cálculo? Até que idade uma criança entra nesse índice? A mortalidade infantil, ela é calculada em função de nascimentos e o índice por 1000 nascidos vivos. E ela é calculada no primeiro ano de vida. Nessa mortalidade infantil, nós temos também que dividir a mortalidade neonatal. A mortalidade neonatal, ela também é dividida em 2 etapas. Então, a mortalidade neonatal precoce, que é até o 6º dia de vida e que vai refletir os cuidados principalmente com a gestante. E a mortalidade neonatal tardia, que vai do 7º ao 27º dia de vida e que ela vai refletir os cuidados com esse recém-nascido. E um estudo feito pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que no mundo 1 milhão de bebês morrem no primeiro dia de vida. O estudo do Unicef mostra que em todo o mundo, 2.600.000 bebês morrem por ano antes do primeiro mês de vida. De acordo com o relatório, mais de 80% dos casos poderiam ser evitados. Isso porque as mortes são resultado de um precário acesso a cuidados básicos. A causa base é a prematuridade, né? E a gente sabe que, para reverter esse quadro, precisa-se de um pré-natal de qualidade. E aí eu chamo a atenção nesse aspecto para a questão da gravidez na adolescência. E aí tem uma questão do acesso, ao melhor acesso a um planejamento reprodutivo, uma atenção ao parto de qualidade e ao recém-nascido. Apesar dos investimentos em saneamento básico e em outros serviços, o estudo do Unicef revelou que, quando analisadas as mortes apenas nessa faixa etária, entre 1 e 5 anos, o Brasil ocupa a posição de número 106 dos 192 países pesquisados, sendo que o ranking começa com o país que tem a pior taxa de mortalidade. Para esse advogado, os dados comprovam que é preciso haver mais investimento para assegurar direitos básicos, como a saúde, que estão previstos na Constituição Federal. O artigo 227 prevê que cabe à família, à sociedade e ao Estado a proteção da criança e do adolescente. E nós temos uma dívida com
com a sociedade, temos que resolver isso. Então, é preciso que nós façamos correções imediatas e percebamos que existe ainda muito que se precisa, que seja necessário que se faça. Bom, a gente viu aí que o Brasil aparece numa posição não muito confortável no ranking. Como é que vocês analisam isso, doutor Roberto? Realmente, as condições sanitárias brasileiras são ruins. Então, nós temos tratamento de esgoto apenas atingindo 52% da nossa população. A água tratada já tem uma situação mais confortável, mas a falta de tratamento de esgoto vai acarretar um aumento de doenças que você não tem em países desenvolvidos. Como que o senhor analisa esse dado, doutor Fernando? As condições de vida são fatores que a gente chama condicionantes e determinantes da saúde das pessoas. E o que a gente quer dizer com condições de vida? Além do saneamento básico, que foi citado pelo doutor Roberto, a gente tem moradia, alimentação, educação, outros direitos sociais que devem ser protegidos para que a saúde seja protegida. Então, na falta de boas condições de vida, a saúde vai ser debilitada. Daí a gente tem, por exemplo, as epidemias de dengue, chikungunya e zika crescendo no Brasil. Isso é um reflexo da má urbanização e de má organização dos centros urbanos brasileiros. Então, esse é um primeiro cenário. O segundo é uma desorganização do sistema de saúde brasileiro, que vinha numa crescente positiva desde 1988, com a criação do SUS, e que nos últimos anos, também decorrente da crise, vem assistindo a um decréscimo nas suas fontes de financiamento, a um decréscimo na rede assistencial oferecida na ponte e a um decréscimo na cobertura das equipes de saúde da família no território nacional. Então, se a gente soma todos esses fatores, não é tão difícil entender esses dados que nos assustam hoje. Quem mais sofre são os recém-nascidos. A gente viu aí na reportagem falando sobre a mortalidade neonatal, que o senhor também já explicou. Essa é a fase mais crítica, doutor Roberto? Quando a gente diminuiu muito a mortalidade infantil a partir dos anos 80, nós diminuímos muito pouco a mortalidade neonatal, porque quais foram os grandes avanços na diminuição da mortalidade infantil? Além do saneamento básico, que a gente falou, que houve uma melhoria, né, ao longo desse período, a introdução do soro de reidratação oral em meados dos anos 80 e a universalização da vacinação, isso daí foi um diferencial imenso. Então, em poucos anos, nós saímos de uma situação semelhante aos piores países do mundo, com perto de 100 de taxa de mortalidade infantil, para algo entre 18 e agora chegamos a 13 e fomos para 14. Se a gente comparar com os países desenvolvidos, em que essa mortalidade infantil é em torno de 4, e ela praticamente só acontece nesse período neonatal, a gente vê que a gente ainda tem muito chão para percorrer. E os investimentos aí, eles são grandes pelo tamanho do país, mas eles são muito baratos em relação ao que pode nos trazer de retorno. Pois é, e falando em investimento, doutor Fernando, o que o SUS tem que garantir ali no acompanhamento pré-natal da mãe, que a gente sabe que é fundamental? Primeiro, toda a campanha de imunização, pelas campanhas de vacinação necessárias na mãe, e depois, com o nascimento da criança, existe uma grande calendário de vacinação para bebês no Brasil. A rede pública cobre praticamente todas as vacinas preconizadas
pela Organização Mundial de Saúde. Então, nisso o Brasil é bastante avançado. Além disso, tem o acompanhamento pré-natal da gestante, feito por meio da rede de atenção primária, seja nos postos de saúde situados nos municípios ou nas regiões, seja por meio das equipes de saúde da família. Então, são as boas políticas que vêm sendo adotadas no Brasil, mas que, em decorrência das crises financeiras e do menor potencial de investimento do governo brasileiro, não só no nível federal, mas também nos níveis estaduais e municipais, essa cobertura tem diminuído e o seu crescimento, que era uma constante, também está, de certa forma, bloqueado. Bom, e a nossa produção recebeu alguns vídeos com dúvidas sobre este tema. Vamos conferir o primeiro deles. Meu nome é João Paulo, eu sou de São Paulo. Eu queria saber quais são as principais doenças que podem levar à morte de um bebê antes de completar 1 ano. Doutor Roberto, quais são essas doenças que podem levar à mortalidade infantil? A desnutrição em consequência das infecções gastrointestinais. As infecções respiratórias também, que ainda são muito presentes nos nossos meios, então, principalmente a pneumonia com derrame, que são sempre doenças graves. E as doenças evitáveis por vacina. Nós tivemos uma queda na cobertura vacinal por vários motivos. Existe até um monte de fake news na internet dizendo bastante, né? Que vacina faz mal, que é um negócio assim totalmente absurdo e que também contribui para a morte no primeiro ano de vida. E vamos a mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar. Meu nome é Bruno, eu moro em Brasília. Eu gostaria de saber se o surgimento de doenças como o vírus da Zika influencia no aumento da mortalidade infantil. Bom, vocês já adiantaram um pouquinho aqui que influencia, né? O que o Estado tem que fazer para prevenir essas doenças, doutor Fernando? Bem, uma boa vigilância epidemiológica, uma boa vigilância sanitária e uma boa assistência à saúde quando essas doenças ocorrerem para evitar os efeitos mais graves dessas doenças, né? No caso especificamente citado, que é o da Zika, ela é um reflexo de uma certa incapacidade do Estado e da sociedade brasileira como um todo de dar conta do mosquito, da dengue, do mosquito, que é o mesmo mosquito do mosquito da Zika, né, o Aedes aegypti, e a gente não consegue reduzir o número de mosquitos no ambiente em decorrência de questões que um pouco são de fora do campo da saúde, que é uma urbanização absolutamente precária das cidades brasileiras, uma falta de consciência das próprias pessoas para cuidar dos focos de mosquito dentro das suas próprias casas, às vezes a recusa das famílias em cooperar com as autoridades públicas para o controle dos focos e também uma incapacidade do próprio poder público de controlar e erradicar os focos de mosquito nos seus próprios territórios públicos. É um pouco uma necessidade de organização do serviço público e de adesão da sociedade às determinações que as autoridades sanitárias recomendam para enfrentar essas doenças. Articular tudo isso que está um pouco faltando. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre mortalidade infantil. Aqui no estúdio, eu converso com o pediatra Roberto Cid Caldas e também com o advogado Fernando Ait. E nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Sou a Elis, eu sou de Palmas, Tocantins. Eu gostaria de saber se a mortalidade infantil pode ser considerada um indicador de qualidade de vida. Doutor Fernando. Sem dúvida.
existem 2 indicadores que são usados internacionalmente para medir o nível de desenvolvimento do Estado. Um é a mortalidade infantil e o outro é a expectativa de vida. Então, é um indicador extremamente estratégico para refletir a qualidade de vida da população, porque ela reflete, como a gente comentou, níveis de vida menos desenvolvidos quando ela é muito alta. O Brasil saiu de níveis bastante tristes de mortalidade infantil, hoje está em níveis razoáveis, mas esse crescimento chama atenção. E vale lembrar que no Brasil é muito desigual, então a gente pode perceber a resposta da questão na realidade brasileira. Se eu olho, eu sou de São Paulo, se eu olho um bairro de São Paulo central, onde a qualidade de vida é boa, tem serviços públicos, a urbanização é adequada e etc., a mortalidade infantil está variando entre 4 e 6 índices de país desenvolvido. E se eu olho as periferias da cidade de São Paulo, onde além da qualidade de vida ser ruim, eu tenho violência, violência urbana também afetando a expectativa de vida e, em certa forma, a mortalidade infantil, eu vou ter índices que ultrapassam 20, 25 por mil. Então, há uma desigualdade no Brasil e se a gente olhar a mortalidade infantil pelos territórios, a gente vai ver que ela é menor onde as condições de vida e a qualidade de vida é maior. E ela vai ser maior onde as condições de vida são piores. Pois é, doutor Roberto, e esse aumento aí no índice, mesmo que pequeno, ele influencia aí na classificação do Brasil perante a outros países? Sim, hoje nós estamos em situação pior do que alguns países da própria América do Sul. Então, o Uruguai tem uma mortalidade infantil em torno de 10, a Argentina também em torno de 10, o Chile mais baixo um pouco, em torno de 9. Alguns países da América Central, como Panamá e Cuba, têm mortalidade infantil bastante baixas. Então, a nossa situação ainda é ruim. A Organização Mundial da Saúde considera níveis aceitáveis abaixo de 10. Nos Estados Unidos, se não me engano, o índice de mortalidade infantil é em torno de 6, que para um país desenvolvido é muito elevada. Nós precisamos melhorar muito então, né? Precisamos. Bom, e vamos ao último vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Meu nome é Luiz, eu sou do Rio de Janeiro e eu gostaria de saber se as mudanças políticas e econômicas no país contribuem para o aumento da mortalidade infantil. Doutor Roberto, influenciam diretamente, né? Diretamente. Se você desvia a verba que seria aplicada na saúde para outros fins, você, evidentemente, vai ter uma precarização dos serviços de saúde. E a própria crise econômica também, A própria crise econômica que se instalou a partir de 2008 piorou muito esses índices, tanto que você vê que esse aumento foi quando? De 2015 para 2016. E deve continuar subindo, nós não temos os dados de 2017, mas deve continuar subindo. E tem um outro detalhe aí, a Organização Mundial da Saúde tem dados diferentes do Ministério da Saúde. Então, se você pegar 2015, que os dados do Ministério da Saúde falam numa mortalidade infantil de 13 para 1.000 nascidos vivos, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca o Brasil como 18 para 1.000 nascidos vivos, ou seja... Por que essa diferença é tão grande? Não sei, o Ministério da Saúde diz que é base de dados diferentes, metodologia diferente. De qualquer forma, são preocupantes, né, doutor Fernando? Como é que são pensadas as políticas públicas para garantir a saúde dos pequenos? Pois é, eu acho que a pergunta foi muito bem colocada, né? O Brasil, ele tem uma necessidade muito grande de dar maior perenidade às suas políticas públicas.
Então, as condições políticas e econômicas no país têm afetado muito o nosso sistema público de saúde. A gente criou um sistema único, universal, chamado Sistema Único de Saúde, que está na sociedade já instalado, oferecendo bastante serviços, mas que depende de financiamento público, sobretudo, depende de uma organização dessa rede de serviços e da política que tenha permanência em diferentes mandatos, em diferentes governos. A gente costuma dizer que a política de saúde é uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, não importa se mudou o governo, o novo governo deve dar continuidade ao que vem sendo construído desde 1988. Acontece que as rupturas políticas que o Brasil sofreu nos últimos anos, elas deram um breque muito grande nessa crescente melhoria do sistema público de saúde. Um breque, primeiro, nas questões de financiamento, que eu já mencionei, até a PEC, que congela os gastos públicos por 20 anos, ela veio solapar de vez qualquer expectativa de melhoria no financiamento da saúde pública, vai congelar por 20 anos só repondo a inflação, e isso nem de longe vai dar o montante necessário para dar conta das necessidades de saúde do Brasil, de um lado, e de outro lado, não tem política pública que se sustente com tanta instabilidade política. Então, a gente precisa voltar para o bom trilho democrático, para um bom governo que assuma a sua responsabilidade com relação a esse direito humano fundamental que é a saúde, e aí sim, dando conta do sistema de atenção primária, de saúde da família, do que já está colocado em leis, a Lei 8080, a Lei 8.142, Norma Operacional de Atenção à Saúde, Norma Operacional Básica do SUS, tem um monte de norma que, se for aplicada, esses índices tendem a melhorar. O problema é que a gente está muito irregular na aplicação da legislação que foi construída para a proteção da saúde das mães e dos pequenos. Quer dizer, as leis têm, né, doutor Roberto? O SUS é um programa, assim, excepcional. Poucos países podem dizer que tem um programa de saúde pública que se equipare ao SUS. Talvez a Inglaterra, que tem um programa de saúde pública muito bom, tá? Estados Unidos, nem perto do que a gente tem em termos de saúde pública. O que acontece, então, que as pessoas reclamam tanto que chegam lá, não são atendidas, não conseguem o atendimento? Exatamente isso que o doutor Fernando falou, que hoje você chega, pega aqui o Distrito Federal, saúde da família, as equipes estão todas desarticuladas, você tem o quê? 1/3 das equipes funcionando. Você vai num hospital, o hospital que eu trabalhei durante 10 anos. Eu entrei em contato com um colega recentemente, que ainda está lá na enfermaria, disse que fim de semana não tem pediatra no pronto-socorro. Aí é difícil, né? Muito difícil. E uma das grandes aliadas na luta contra a mortalidade infantil é a amamentação. O Ministério da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até 6 meses de idade e que sejam amamentadas até os 2 anos. Então, a gente entra nesta campanha e termina o programa de hoje com uma peça publicitária veiculada pelo Ministério para incentivar mais e mais mães a protegerem seus bebês com este alimento, que é de graça e faz toda a diferença na vida dos filhos. Vamos conferir. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Doutor Roberto, e esse é um gesto que pode salvar a vida de uma criança, não é mesmo? Sim, o leite materno é o principal alimento da criança, não só
do recém-nascido, mas principalmente do lactente, por isso ele é chamado de lactente. A Sociedade Brasileira de Pediatria está muito focada nos 1000 dias da criança, que corresponde aos 9 meses de gestação e aos 2 primeiros anos de vida, em que essa gestante tem que ser cuidada e essa criança tem que ser cuidada e tem que ser amamentada. E aí já vem um outro problema sério, que como é que essa mãe vai amamentar exclusivamente ao seio se com 3, 4 meses de pós-parto ela tem que voltar a trabalhar? Pois é. Campanhas como essa incentivam a amamentação, doutor Fernando? Sem dúvida. É uma das grandes vertentes da política de saúde, que a gente chama de campo da promoção da saúde, é a educação em saúde. Você capacitar as pessoas a compreenderem as melhores formas de cuidar da própria saúde, da saúde da sua família e da saúde das pessoas no seu entorno. Então, a promoção da saúde é um tipo de política pública barata, extremamente eficaz e com grande potencial de melhoria da saúde pública. Esse é um típico exemplo de promoção da saúde das pessoas. Bom, então ajude a divulgar essa ideia. Se você tem um bebezinho em casa, aproveite este gesto de amor e garanta saúde para o seu filho. O artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutor Roberto, doutor Fernando, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!